Oi, turma. Divaldo Franco, pelo Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária, no capítulo 5, continuação, né? O capítulo 5 chama Novas Experiências. Então, esses amigos benevolentes estavam lá no local onde houve o tsunami e eles descrevem, né, o que eles veem lá no determinado local, né? Eles comentam, né, que foi atingido em várias partes esse tsunami, que muitos corpos espalhados, 150 mil mortos, pessoas sendo levadas pelo plano espiritual inferior, algumas sendo sugadas, né, pelos vampiros ali que ficam em busca de energia. Então era um momento assim tão tenso que eu me aprofundei tanto na leitura que eu acabei visualizando aquele campo todo e eu não consegui dar continuidade na leitura. Peço desculpas mais uma vez por isso, tá, gente? Que às vezes é meio pesado. Eu, quando era mais jovem, eu fui ler Memórias de um Suicida. Nossa, era pesado, muito pesado. Aí eu não consegui ler toda a história também. Eu tenho uma certa dificuldade para essas coisas porque é uma questão até de energia, né? Começa a impregnar em mim aquela energia negativa, assim, que eu não consigo ainda, né, trabalhar isso de uma forma que ela fique exteriorizada, ela acaba internalizando para mim. Então, eu não sei quanto a vocês que vão acompanhando, talvez alguns vão sentir essa afinidade comigo, né, que dependendo do campo vibracional, pra gente faz muito mal, né, então ontem eu comecei a me sentir assim um pouco angustiada diante do episódio que o livro trouxe. Bom, mas livro bom é assim, né? Ele tem que mexer com a gente de alguma forma. Até aqui eu tô achando um livro muito bom. Então, vamos lá. O compromisso desses espíritos, né, que foram até o local, era para afastar a espiritualidade inferior e socorrer aqueles que faziam por onde, né? Que tinham aquela crença em Deus, que tinham uma espiritualidade mais ali desenvolvida, né? Então, eles eram os socorristas ali, vamos dizer assim, né? Aí, com a vibração especial e profunda, o amigo continuou emitindo o som que envolvia as palavras e, subitamente, houve um silêncio aterrador, com os bandoleiros espirituais como que despertando da alucinação. Nesse momento, Ana aproximou-se, carregando um achote que clareava o ambiente. Erguido com o braço direito acima da cabeça e tomados de espanto, os vampiros e exploradores pararam a agressividade. A luz se faz, a escuridão desaparece, né? Em todas as leituras elas falam isso. Não sei por que a gente duvida. Um deles destacou-se com um semblante fecenino e cruel, gritando que nada tinha a temer e que todos se voltassem contra os invasores e os submetessem. Abdu, porém, manteve-se irretocável, continuando a recitar o livro, com respeito e seriedade, o que produzia impacto muito grande na massa alucinada. Ou seja, a oração, né? Como que a oração faz a diferença? Foi então que o Dr. White explicou-lhes a ocorrência que tivera lugar pouco tempo antes, naquele dia 26. Era ainda dezembro. E a partir das 8 horas da manhã, e todos eles, escolhidos pela morte, necessitavam de justo repouso, assim como seus despojos deveriam ser cremados coletivamente, a fim de serem evitadas as epidemias que sucedem após esses infaustos acontecimentos, recordando que já se anunciavam algumas. Ante o espanto natural que tomou conta dos desordeiros espirituais, o padre Marcos tomou das mãos, que pareciam garras de um deles, o espírito que se debatia entre os fluidos materiais como resultado das ligações do perispírito ainda não totalmente interrompidas, o que lhe proporcionava angústias inenarráveis, e o pavor pelo que experimentava, decorrente do rude verdugo, que não resistiu ao gesto bondoso. Observando os vínculos que se alongavam até um dos cadáveres, em deplorável estado de decomposição, o religioso, com movimentos circulares no sentido oposto aos ponteiros do relógio, trabalhou o chakra coronário
deslindando o espírito que gemia e retorcia em agonias inenarráveis, até que as cargas densas e pútridas que eram eliminadas a pouco e pouco foram diminuindo de volume e esgarçando-se até diluir-se totalmente. Via então o desencarnado cambalear e desfalecer. Ajudado por Yvon, o benfeitor retirou-o do magote, colocando-o a regular distância em sono agitado, dando prosseguimento com outro infeliz. O agitador que ameaçava Abdul disparou em velocidade, abandonando o grupo, enquanto o servidor do bem continuava conclamando-os à paz. Ao respeito pelas vítimas, a compaixão e a misericórdia, preconizados pelo seu livro sagrado. Ato contínuo, embora prosseguisse a agressão de alguns mais rebeldes, seguimos a atitude do padre Marcos e procuramos atender alguns sofredores em comovedora aflição, que se libertavam das mãos perversas que os exploravam, trabalhando-lhes as fixações perispirituais de modo a atenuar-lhes os sofrimentos acerbos. À medida que eram diminuídas as ligações com os cadáveres a que se encontravam imantados, experimentava o torpor da desencarnação, entrando em sono agitado, típico das últimas imagens captadas antes da morte física. Colocados um pouco distantes da zona infectada pelos fluidos densos e danosos, grupos de padioleiros que se dedicavam a transferi-los para nossa comunidade espiritual temporária conduziam-nos silenciosamente. Enquanto ocorria essa atividade, Abdul falava diretamente com alguns obsessores e zombeteiros que se encontravam presentes, explicando-lhes o sentido da vida e as leis que regem o universo, naturalmente incluindo o sombrio mundo em que se agitavam tentando manter o mesmo comportamento vivenciado na Terra. Tratava-se da necessidade de transformação moral para melhor, a fim de poderem viver realmente, libertando-se da névoa que lhes entorpecia a inteligência e alucinava os seus sentimentos. Conhecedor da alma humana, o hábil esclarecedor não se intimidava ante as ameaças de alguns seres hediondos que dele escarneciam, assim como de todos nós, gritando epítetos vulgares e aberrantes, ameaçando-nos de combate em defesa dos seus interesses. Sem enfrentamento verbal ou mental, continuávamos cuidadosamente nosso mister, diminuindo o número daqueles que se mantinham fixados nos corpos danificados, desejando reerguê-los, retomá-los para prosseguirem na caminhada humana. Dando-se conta da impossibilidade e caindo na realidade que não desejavam aceitar, perdiam completamente a lucidez e atiravam-se de encontro ao solo ou uns contra os outros, revoltados e em pranto de agonia, impedindo qualquer ajuda de nossa parte. Era natural, portanto, que houvesse um ponto de contato que nos facilitasse a execução do mister a que nos dedicávamos. Não existem violências nas leis de amor, sendo necessária qualquer forma de identificação entre aqueles que necessitam e quem se predispõe a ajudá-los. Eis porque, não poucas vezes, o sofrimento ainda é a melhor psicoterapia de que a vida se utiliza para despertar os dementados pelo prazer e os aficionados da crueldade. O labor era exaustivo e de grande significado, porque o auxílio libertador a cada espírito que se beneficiava com a dádiva do sono e a imediata transferência para um dos setores de auxílio em nossa esfera assinalava-lhe um novo caminho a percorrer após despertar do letargo que passariam experimentando por algum tempo. Momentos houve de agitação, porque alguns dos exploradores de energia recusavam ceder as suas vítimas ao nosso apoio, altercando e apresentando-se em condições próprias para um pugilato físico, distante de qualquer método de equilíbrio. Dr. White, porém, comunicava-se mentalmente conosco, estimulando-nos ao prosseguimento, aproveitando-se da indecisão de alguns verdugos, vinculando-nos a Jesus no seu ministério de amor junto aos obsidiados a quem socorrera. Usando da sua autoridade, desse modo continuamos.
A patética da gritaria infrene e da desolação em volta comovia-nos. No entanto, não podíamos deslocar-nos mentalmente da atividade que nos dizia respeito naquele reduto de putrefação e loucura. Atendendo a uma mulher desvairada, que segurava uma criança também lacrimosa e inconsolável, percebi-lhe a alucinação defluente no momento em que se desejou salvar, com a filhinha de poucos anos de idade, buscando a parte superior da casa em que viviam, e a onda arrancou-a dos alicerces, despedaçando-a e esmagando contra os destroços ambos os corpos. Podia-se ver-lhe os registros na mente alucinada. Não parava de gritar, suplicando socorro, acreditando-se como realmente se encontrava, perseguida por seres demoníacos que a desejavam submeter. Tocando-lhe a fronte espiritual e emitindo sucessivas ondas de amor e de paz, percebi que me captava o pensamento e, porque estivesse estimulada a fé religiosa, pôde perceber-me em seu e no auxílio da filhinha, deixando-se conduzir para fora do círculo em que se encontrava aprisionada, embora ainda vinculada ao corpo reduzido a frangalhos. A pequenina encontrava-se livre da injunção perispiritual da matéria e logo se asserenou ao receber as vibrações que se exteriorizavam deste servidor em sua direção. Ivon veio em meu socorro e começamos a concentrar nossa atenção nos laços que mantinham presa ao vínculo carnal, sem qualquer utilidade naquele momento. Algum tempo depois, após conseguirmos esgarçar as ataduras energéticas entre o espírito e a matéria, por fim acalmou-se, deixando-se conduzir enquanto chorava comovedoramente. Gente do céu, por que eles complicam tanto? Lamentando o acontecimento da desencarnação de que se dava conta. Buscamos falar-lhe de imortalidade através do pensamento que ela captava, apresentando-lhe a filhinha de quem deveria cuidar, prosseguindo como se estivesse na terra e preparando-se para auxiliar aos demais familiares que, se não estivessem conduzidos pelo carro da morte, muito necessitariam da sua cooperação para poder continuar no processo de recuperação nos dias por vindouros. Convidada à reflexão da família, o instinto maternal apresentou-lhe mais forte e ela acedeu em acalmar-se. Conseguiu locomover-se, embora com alguma dificuldade, abraçando a criancinha que adormecera no seu regaço. E a conduzimos a um grupo de auxiliares especiais que, a partir daquele momento, se encarregariam das providências compatíveis com seu estado. Ainda não víramos tudo de que a natureza humana é capaz enquanto lhe predominam as forças brutais do primarismo. Estávamos absortos no atendimento daquela mole sofrida, quando alguns indivíduos ainda reencarnados começaram a remover os corpos sem qualquer consideração, aproveitando-se das sombras terríveis da noite. Trata-se de assaltantes de cadáveres, informou-nos Dr. White, que os estão vasculhando em busca de qualquer coisa de valor, considerando-se que a morte os surpreendeu no momento de atividade normal, sem aviso prévio. Embora as autoridades estejam tentando pôr ordem ao caos, os infelizes aproveitadores recorrem a todos os expedientes possíveis, objetivando lucrar com a desdita dos outros. Removendo os cadáveres em putrefação, não receiam a contaminação de alguma natureza e suportam os odores terríveis dominados pelo álcool que antes ingerem e pela ambição desmedida de amealhar algo para os prazeres degradantes. Continuemos sem prestar-lhes atenção, desde que estamos em campos vibratórios muito diferentes. Então, assim, o texto ainda continua sendo bem pesado, né? Desde ontem. Porque é o momento do resgate, né? É o momento que esses amigos espirituais estão indo lá para resgatar pessoas que sofreram na questão do tsunami. E ele coloca aqui o exemplo da mulher, né? Principalmente o exemplo da mulher que eles foram resgatar, que estava toda destroçada, né? No seu perispírito, até ela criar uma situação de reencontro consigo mesma e aquele instinto maternal também ser forte ao ponto dela se reconstruir para poder passar por aquele momento ali, aproveitar o ensejo da ajuda, né?
e ela se reconstruiu. É o que acontece se a gente for fazer uma comparação com as mulheres encarnadas, né, gente? A gente se destrói toda diante de algumas situações, fica em frangalhos, mas por conta de um filho, a gente se refaz, né? Eu fiquei muitos anos da minha vida criando o filho sozinha, né? Eu posso dizer que grande parte, porque o pai dele faleceu quando ele tinha 8 anos. Então, de lá para cá, eu criei meu filho praticamente sozinha. E muitas vezes eu me vi destroçada. Muitas vezes eu me vi acabada, sem ânimo, sem perspectiva, sem motivação nenhuma. Aí eu olhava para aquele serzinho pequenininho ali perto de mim, mãe, 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 né? A palavra mãe tem um poder tão forte que toda vez que vinha essa palavrinha mãe, aí brotava de mim aquela super mãe. Não, nós vamos passar por isso, né? Nós vamos vencer. Então, eu creio que a ajuda espiritual aqui nesse inteirinho, lógico, foi fundamental para essa mulher. Mas creio que o sentimento dela, mesmo sendo um espírito, né? Mas ainda como a sensação de mãe, falou bem mais alto. Então o socorro foi mais rápido, né? Porque a gente tem isso. Mãe, às vezes, deixa de pensar nela própria, muitas das vezes, para pensar no filho, né? Então, ele mostra aqui essa questão do socorro a essa mulher e a criança, e em volta ainda continua, né, a parte podre daqueles espíritos que são vampiros, que estão ali brigando para poder pegar a essência, né, dos recém-desencarnados, e também, quem sabe, conseguir escravizá-los, né? Porque o recém-desencarnado, pelo pouco que eu entendo, aí é bem pouco mesmo, não posso falar muito a respeito, mas pelo que o pouco que eu entendo, quando a gente desencarna, então aquele sopro de energia que tem no corpo físico, ele também exala, né? E os desencarnados, eles precisam dessa essência, dessa, eu não sei dizer se é uma química ou se é um materialismo de um fluido, eu não sei bem dizer, porque aí já cai na parte de física, já cai na parte da Gênese, né, do Allan Kardec, e eu não estudei direito. Eu não estudei quase nada, bem dizer. Então essa parte aí eu fico devendo, mas os fluidos que ficam ali, aquela energia do recém-desencarnado, o desencarnado que precisa daquela energia para se restabelecer, ele fica ali sugando, né? E é que nem eu cansei de ouvir assim, cansei não canso de ouvir em palestra a questão do vício, né? Os amigos mais inferiores que morreram do vício, eles precisam de pessoas que são viciadas, acompanham essas pessoas encarnadas que entram em boteco, que compram o álcool e deixam dentro de casa, porque eles precisam daquele cheiro, né? Daquela essência, para que eles se reabasteçam. Então, eu creio que aqui nesse inteirinho aqui, o que está acontecendo é isso, né? Tem os recém-desencarnados, tem os encarnados, né? E tem os desencarnados, que já estão há mais tempo. Os que estão desencarnados há mais tempo, eles precisam dos fluidos. Então, eles vão utilizar aquela energia dos desencarnados recentes. Os desencarnados recentes estão todos atordoados. Pensa comigo mais ou menos o cenário. Eles estão todos atordoados, cada qual dentro do cenário que ele viveu ali nos últimos momentos em vida. Como essa mulher, ela revia toda a situação dela subindo na casa tal, e a onda alcançando o último andar da casa, pegando ela e a criança. Os outros também viam todas as suas desgraças nos últimos momentos em vida. E os encarnados, que ao invés de ir lá para salvar, para ajudar, para colaborar com tudo aquilo, iam lá também para explorar os recém-desencarnados, para pegar utilidades, né, materiais, seja dinheiro, objeto de valor, coisas desse tipo. Então a gente vê que à medida que vai uma espiritualidade salvar, ajudar, colaborar com aqueles que são recém-desencarnados, e com certeza tinha a espiritualidade também ali amparando aqueles que ficaram vivos diante de todos esses acontecimentos, poxa,
tem sempre os aproveitadores de plantão, sejam desencarnados, que estavam ali em busca de energia do morto, como também os encarnados querendo bens materiais. Vocês veem como é que é a coisa? Né? O bem e o mal lutando sempre, sempre, sempre. E aí é onde ele fala aqui que o que mais ajudou nesse momento de socorro foram as preces, né? E ainda tem gente que duvida que prece acende luz. A prece realmente é importante, é demais de importante. Se não fosse, né? Jesus não viria ensinar para a gente até a rezar. Até isso ele ensinou, né? Uma forma de se comunicar com Deus. A oração, ela não precisa ser aquela oração decorada, ela não precisa ser cantada. Ela pode ser muito bem algo que está no teu coração. A vontade que você tem de se ligar com Deus. A forma que você conversar com o Criador, ele vai te responder. E lógico, a gente só tem que tomar o cuidado para não achar que Deus é aquele cara que é o tipo gênio da lâmpada, né? Que tudo a gente tem que ficar, eu quero isso, quero aquilo, eu preciso disso, preciso daquilo. Que aí seria muito fácil, né? Deus não é isso. Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Criador, Ele é o responsável pelas nossas vidas e a gente tem que ter todo o respeito com Ele, mas todo mesmo, porque a cada momento de prece são luzes que se acendem. É importante, inclusive, lembrar o quanto é fundamental fazer o Evangelho no lar. Quando a gente faz o Evangelho no lar, são luzes acesas na nossa casa. É espantando todo e qualquer fluido, toda e qualquer energia negativa. Às vezes você recebe uma visita, por mais amiga que seja, ela não tá legal, ela vem com uma energia ruim da rua, e de repente a energia fica lá instalada na tua casa. Ou de repente tem algum amiguinho espiritual passando aí, menos favorecido, passou na porta da tua casa, sentiu uma vibração gostosa da sua casa, ele vai querer entrar para saber o que está acontecendo naquela casa. E se você mantém aquela energia boa, ele vai se beneficiar daquilo, ele vai inclusive ser socorrido através de você. Ao contrário também acontece, se a sua energia estiver ruim, os amigos que estão lá na rua passando, também eles vão passar na sua casa. E se gostar, eles vão acabar ficando, tumultuando o ambiente da sua casa. Então esse capítulo ele fala muito dessa questão, né? Os obsessores de plantão. Eu entendi dessa forma, né? Tem sempre os oportunistas, sejam encarnados ou desencarnados, e a gente tem que tomar cuidado com eles, né? Não é agredindo, não é usando as mesmas armas deles, eles querem isso. Eles ficam perturbando para que a gente perca a linha. E os encarnados, eles conseguem fazer isso com facilidade, seja no nosso serviço, nossa família. E aí é um momento que a gente tem que refletir, será que eu devo dar esse gostinho, né? Se eu aprendi, eu preciso praticar. E como isso precisa a Patrícia entender. Porque eu sou uma que se começar a me cutucar muito, eu não consigo me segurar. Aí vem assim um lado meio bruto da Patrícia que eu tento controlar. Tinha no circo, né, quando eu era criança, aquela mulher barbada que virava um bicho lá, né? Às vezes eu fico parecendo essa mulher barbada. Por fora, bela viola, mas por dentro, pão bolorento. Ainda tem muito o que aprender. Muito, muito, muito. Mas vamos lá, a gente vai tentando, né? Até a gente chegar lá. Deus há de nos abençoar, que a gente consiga evoluir cada dia um pouquinho. Fiquem com Deus aí, gente.